boa noite. Meu nome é Felipe Corrazzo e estou ao lado de Fagner Nascimento para contar um pouco da história de um clube que fez parte do surgimento do futebol de São Paulo e do Brasil, o Nacional Atlético Clube. Estamos no ar com a paixão da exceção. Quantos jovens te procuram, quantas esperanças tu destes. Pois é, Felipe, é um prazer imenso poder contar um pouco mais da bela trajetória de um dos clubes mais antigos do futebol brasileiro, o Nacional. Logo se acaba, o que é bom permanece. É, Fagner, segundo o vice-presidente do Nacional, Edson Galo, o clube paulista faz sim parte do pontapé inicial da história do nosso futebol. O Nacional surgiu juntamente com a ferrovia. Quando os ingleses obtiveram a concessão da ferrovia em São Paulo, que era o trecho Santos-Jundiaí, esse trecho foi administrado pela São Paulo Rail. Com o tempo, né, foi construída a sede aqui em São Paulo, e aí começou a história do Nacional. O Charles Miller, né, que trouxe a primeira bola de futebol, ele trouxe junto com a bola de futebol a bola de rugby também, né? E ele era ferroviário, filho de ferroviário, né? E aí começou a nossa história. Então, Felipe, o Nacional está envolvido na primeira partida do futebol brasileiro contra a Companhia de Gás. O jogo aconteceu no dia 14 de abril de 1895, onde ainda se chamava SPR, São Paulo Railway. O primeiro jogo foi na Várzea do Carmo, SPR, Companhia de Gás, 4-2 para o SPR. Aí foi o primeiro jogo oficial. Ele também comenta do jogo em que o SPR mudou de nome para Nacional, em 1946. O jogo foi contra o Flamengo do Rio de Janeiro. O time carioca levou vantagem em um placar de 5-3. Nessa ocasião, foi realizado um jogo no estádio do Pacaembu, entre primeiro tempo SPR e Flamengo do Rio. Segundo tempo, Nacional e SPR, e Flamengo. Nesse dia, os clubes denominados, digamos, grandes, né, entre aspas, cederam alguns jogadores para o Nacional. E o primeiro tempo foi SPR contra o Flamengo, segundo tempo Nacional. O Nacional também faz parte de um marco histórico para o futebol paulista junto com outros clubes, sendo um dos fundadores da Federação Paulista de Futebol. O Nacional é fundador da Federação Paulista de Futebol, né, disputou todos os campeonatos lá até então, disputa até hoje. O Nacional é um grande revelador de talentos. Diversos jogadores com sucesso no Brasil e também na Europa foram revelados ou passaram por lá. Assim nos conta o Sr. Orestes, que é treinador das categorias de base do clube há 25 anos. Um dos que eu posso sempre me reportar é esse menino, o Magrão, é goleiro do Sport. Teve o Rafinha, o último que foi vendido. O Rafinha foi vendido, foi um que jogou aqui, ele jogou contra o Monterrey, depois perdeu no Monterrey, não jogou nem com o Chelsea, mas naquele grupo campeão da Ásia, ele jogou e foi nos artilheiros. Dodô aqui, começou aqui, não jogou comigo, mas o Dodô chegou a juvenil, jogou. Quando eu tomava conta daquele time infantil, ele jogou no juvenil, passou para júnior, profissional. Agora, outro jogador que eu posso dizer, esse Paulo César, jogou no Santos. Aí foi convocado para uma seleção brasileira, o Flamengo comprou. Passou para o Fluminense, né? Jogou com Parreira no Fluminense. Depois o Fluminense vendeu lá para o Paris Saint-Germain. E o Santos repatriou ele. O jogador de maior sucesso revelado pelo Nacional foi o Meia Deco, que passou por grandes clubes da Europa e possui 2 títulos do campeonato de clubes mais importantes do mundo, a Liga dos Campeões. O jogador foi campeão da competição pelo Porto em 2004 e pelo Barcelona em 2006, e de quebra ainda ajudou a seleção de Portugal a ficar em 4º lugar na Copa do Mundo de 2006, segunda melhor colocação da história do país. O Deco, a primeira ficha de atleta na federação foi feita aqui no Nacional. Em 95 ele fez a ficha de juvenil. Jogou comigo. Na época eu era treinador e depois trabalhei com ele. Mas ele era um excelente jogador. Jogava muito bem. Não deu outro. Depois daqui ele foi para o Corinthians, né? A Eurosport foi para o Corinthians. Foi lá para um time de Alagoas. De lá foi para Portugal. E segundo os times do Porto. Aí, Porto, né? Porto, Barcelona para o Chelsea,
sucesso para o Fluminense. Seu Orestes cita outro jogador que teve formação pelo Nacional e fez sucesso na Europa, chegando a defender a seleção da Alemanha na Copa do Mundo em que o mesmo país foi sede do evento, também em 2006. Um outro foi o Claudemir Cacau, ele se naturalizou alemão, 3 meses ele ficou aqui. Depois de uns anos, eu estou vendo aquele campeonato alemão, aí está lá, assistindo o jogo Stuttgart, ele foi jogar. Aí ele fez um gol, até falei, deve ser um angolano, um africano, né? Olha, é o Claudemir, acho que era o Claudemir o nome dele. É, o Cacau, esse é o próprio, aí voltou. E relembra o tempo em que Cacau ainda era garoto e treinava com ele. E eu falei para os treinadores do grupo de Júlio, né? O moleque é bom, né? Deixa ele ficar aí, vai treinando, não é para você, não, mas é muito novinho. Sim, novinho, tá bom, mas deixa ele aí, né? Segundo o Sr. Orestes, com toda a experiência que ele tem de Nacional, viu não só bons jogadores de linha, mas também goleiros serem revelados pelo clube e fazer carreira em outros times no Brasil. Nos 26 anos que eu estou aqui, passaram dezenas de goleiros, né? Mas eu posso dizer numa mão só quem acabou vencendo. Um é esse Magrão. Depois tem Felipe, esse que jogou no Audax, que defendeu um pênalti do Allan Kardec. E a reserva dele, antes dele chegar no Audax, era Sidão também, que jogou vários times aqui. E André, que jogou no Rio Branco. São jogadores, excelentes goleiros, né? Esse teve mais sucesso, o Felipe está bem agora. Além desses atletas, o celeiro de jogadores que passaram pelo Nacional e tiveram sucesso na vida profissional de jogador de futebol é muito grande. O Dr. Galo fala de algum desses jogadores. Daqui surgiram vários jogadores, né? Não só na seleção brasileira, como internacional. Paulo César, Cafu, Deco, Dodô, Thiago Mota, que hoje está no Paris Saint-Germain, né? E outros estão espalhados pelo mundo, para o Japão tem o Rafinha, e todos surgiram aqui. Além dos jogadores de base do Nacional que crescem e se movimentam visando o futuro, o clube também cresceu fora das 4 linhas desde a sua fundação e projeta um crescimento ainda maior. A região em que se localiza o estádio Nicolau Alaion na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, vem crescendo de maneira acelerada e, segundo o vice-presidente Edson Galo, há novas perspectivas de ampliação e ele fala dessa pretensão com bastante otimismo. A pretensão desse clube, veja bem, é crescer ainda mais. Nós temos que fazer um projeto, né? Que aqui a região está sendo reurbanizada, vocês viram ali grandes condomínios, né? O Nacional vai acompanhar isso. Nós temos um projeto já em andamento, né? O Nacional vai acompanhar essa valorização. Nós vamos transformar isso aqui realmente num novo clube. Dr. Galo também fala sobre futebol, mas procura manter a cautela e pés no chão. Futebol, claro que vai acompanhar, né? Mas sem pressa, entendeu? Porque realmente hoje você não pode dar um passo por uma vaidade. Não, eu estou na Série A2, A1, entendeu? E de repente aquilo que, entendeu? Não dá o retorno que você espera, né? As principais fontes de renda do Nacional vêm do aluguel dos seus espaços esportivos, além da escola de futebol e também da parceria com o grupo empresarial Know-How. Nós temos parceria com a Arena lá na frente, né? Tem a escola de futebol, quando tem a Copa Kaiser usada aqui, né? Nós alugamos do estádio. Então nossa renda hoje, né? É justamente dessas locações. E da escola de futebol, que é uma escola rentável. E no futebol tem um patrocinador, né? É Know-How. O Nacional, apesar de não ter espaço nos grandes veículos de comunicação, tem torcedores fiéis que acompanham o time onde estiver e alimentam essa chamada paixão de exceção. É isso mesmo, Fagner. Não teria como um clube se manter desde 1895 sem seus torcedores apaixonados. Hoje, 119 anos depois, vão aos jogos usando desde os chinelos que levam o escudo do time até bandeirões. Um dos ilustres torcedores do time, Miguel Ferreira, de 61 anos, nos conta como é torcer para o Nacional. Torcedor nacional é ser sofredor e ao mesmo tempo ser um sofredor contente. Eu, por exemplo, eu estou aqui livre e espontânea vontade, né? Mas faço parte dessa turma. Então a gente não é igual São Paulo, Corinthians. Aqui é o Nacional, você sabe, é uma terceira divisão, mas a gente é feliz. Tá? Sofre, corre atrás, tudo que precisa, o pessoal precisa da gente. Existe um conjunto entre
torcedor, jogador, técnico, diretor, presidente, enfim, todos. A gente é praticamente uma família. E se você duvida que o Nacional é a primeira camisa deste torcedor, ele esclarece pra gente como se aproximou do clube, que torce com toda a devoção há quase 20 anos. É a primeira camisa, pra mim sim, é a primeira camisa. Devido à minha mudança de bairro, eu me aproximei aqui do Nacional e em 95 isso, em agosto de 95 e até hoje. Miguel ainda nos conta que, assim como outros times de mais tradição de São Paulo, o Nacional também tem sua torcida uniformizada, a torcida Almanac, Alma Nacional. Nós temos sim a torcida organizada, faixa, tudo certinho. É a Almanac torcida. O Dr. Edson explica como esses torcedores conhecem e se encantam com o time do manto azul, branco e vermelho. A maioria é filho de torcedores antigos do Nacional. Tem aqui hoje, no meu caso, meus netos vêm aqui no clube, são até mascotes do time. Né? Meu filho foi mascote, eu tenho um filho médico hoje que foi mascote do Nacional, porque a foto dele na Gazeta Esportiva. Os meus netos vêm hoje aqui e entram com os jogadores. E dentro das 4 linhas, essa paixão pela camisa tricolor é expressada por um ídolo da nova geração. O goleiro Carlão é o representante atual do amor à camisa dentro do Nacional. Ele fala sobre o significado do clube em sua vida. Representa muito, né? O Nacional é um clube de muita tradição aqui em São Paulo. E eu sou um cara que tenho quase 100 jogos aqui, de 2004, 2005 foi minha primeira passagem. E agora de volta quando eu voltei em 2012 até hoje. Então, para mim, o Nacional é uma segunda casa, né? E o ídolo da nova geração, segundo os torcedores, fala da determinação do time para a atual temporada. A gente precisa de um acesso, né? A única coisa que nessa divisão, que é um clube, infelizmente o Nacional se encontra nessa situação, que é um clube que sempre disputou pelo acesso à primeira divisão, agora se encontra na última divisão. Isso isso deixa a gente muito chateado, principalmente eu que vivi essa disputa pelo acesso lá e sempre disputando com grandes times. É chato ver o Nacional nessa situação, então a gente quer simplesmente colocar o Nacional na onde que ele merece estar, que sempre foi brigando para estar entre os primeiros da divisão. E em 2014, Kohatsu, como está e o que espera o Nacional Atlético Clube? Olha, Fagner, hoje o Nacional está disputando a Série B do Campeonato Paulista e busca subir para a Série A3 do Paulistão. Com isso, dentre outros objetivos do time, uma motivação extra é torcer para a Juventus da Moca não subir de divisão nessa temporada. Se isso acontecer, os dois times que são considerados rivais se encontrariam na Série A3 e voltariam a disputar o clássico da capital paulista, o Juvenal, depois de 6 anos. A última vez em que os dois times duelaram em campo pelo futebol profissional foi pela Copa Paulista no dia 17 de setembro de 2008. Com vitória do Juventus por 1-0 no estádio da Rua Javari. No total, o Juvenal tem 40 jogos, sendo que o Juventus ganhou 20 confrontos, o Nacional ganhou 9 e 11 partidas terminaram empatadas. Os principais títulos do Nacional são Torneio Início de 1943, Copa São Paulo e Juniores de 72 e 88, Copa Juvenil de 76, além do Campeonato Paulista Série A3 de 94 e de 2000. O Nacional foi originalmente fundado em 1895 por Charles Miller e outros ingleses ferroviários, com o nome de São Paulo Railway, ou SPR. Mas passou a se chamar Nacional em 1946, quando a estrada de ferro Santos-Jundiaí foi nacionalizada. As cores do time, vermelho, azul e branco, são mantidas desde a sua fundação, em alusão à bandeira da Inglaterra. Nós ficamos por aqui na torcida para que o Nacional volte de um lugar de onde nunca deveria ter saído. E com essa ascensão, torcemos também para a valorização de um clube que está marcado no berço da história do futebol no Brasil e merece todo o nosso reconhecimento e valorização. Esse foi o rádio documentário Paixão da Exceção, sobre o Nacional Atlético Clube. Edição e sonoplastia, Júlio Antônio Pinto. Locução e apresentação, Fagner Nascimento e Felipe Kohatsu. Roteiro, Fagner Nascimento. Reportagem, Felipe Kohatsu. Nacional, nacional, com muita raça pelos campos vai mostrando seu valor. Nacional, nacional.
Este é mais um trabalho de conclusão de curso das Faculdades Integradas Alcântara Machado. Professor orientador, Marcos Nunes de Barros. Presidente, Dr. Edivaldo Alves da Silva. Reitora, doutora Labib Elias Alves da Silva. Vice-reitor acadêmico, Arthur Roquete de Macedo. Vice-reitor executivo, Arthur Esperândio de Macedo. Diretora de Comunicação Social, professora Márcia Furtado Avanza. Trabalho de conclusão de curso de jornalismo, primeiro semestre 2014.